Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa 21ª aula do curso de Bioquímica Básica e hoje nós discutiremos aqui acerca da fotossíntese novamente. No entanto, o enfoque da nossa aula é abordar dois aspectos que estão diretamente atrelados com o processo de fotossíntese, que é o processo denominado como fotorrespiração e os metabolismos C4 e metabolismo CAM. Então vamos lá? Bem, o ponto de partida da nossa aula é definir o que é o processo de fotorrespiração. Pois muito que bem. Para que faça sentido o que é o processo de fotorrespiração, nós precisamos aqui revisar um conceito que foi destacado na nossa 20ª aula, que é justamente a ação enzimática da rubisco, que é a enzima que vai catalisar a primeira etapa do ciclo de Calvin-Benson, que acontece na etapa enzimática da fotossíntese. A quem não se lembre, na primeira etapa do ciclo de Calvin-Benson, nós tínhamos aqui o processo de fixação do carbono, ou seja, mediante a ação da ribulose 1,5-bifosfato carboxilase, que é chamada de rubisco, nós catalisávamos a união da ribulose 1,5-bifosfato com o dióxido de carbono, formando aí depois duas moléculas de fosfoglicerato. Muito bem. O aspecto interessante acerca da rubisco é que, muito além dela ter um sítio aceptor do gás dióxido de carbono, ela também apresenta um aceptor para o gás oxigênio. E, por sua vez, a depender do substrato que vai se ligar à ribulose 1,5-bifosfato, e, por sua vez, a rubisco, a gente vai ter alguns rumos diferentes. Por exemplo, o que é importante você se atentar? Quando a gente comenta da rubisco, é de interesse que vocês saibam que a atividade da carboxilase vai ter uma ação e a atividade da oxidase tem uma outra ação. Aí você vai falar, mano, mas como assim carboxilase, oxidase? Então vamos lá. Quando a rubisco se liga ao sítio ativo aqui, perdão, quando o dióxido de carbono se liga ao sítio ativo da rubisco, nós temos aqui o prosseguimento do ciclo de Calvin-Benson. Então essa primeira situação aqui, ó. O dióxido de carbono se ligou aqui no sítio ativo da rubisco, e aí você tem prosseguimento aqui do ciclo de Calvin-Benson. Entretanto, caso tenha-se aqui a ligação do gás oxigênio a esse sítio ativo, ao invés de você ter o prosseguimento do ciclo de Calvin, nós teremos agora uma outra via que é chamada de via do fosfoglicolato. Tá? Então, quando você tem essa atividade oxidase, ou seja, essa ligação do gás oxigênio ao rubisco, você ativa uma outra via metabólica que vai dar aqui um outro produto. E aí, nesse sentido, esse processo agora no qual o gás oxigênio se liga ao rubisco, nós iremos denominar como um processo de fotorrespiração, de maneira a qual a via do fosfoglicolato nada mais é do que uma outra via que é ativada mediante essa ligação do gás oxigênio a rubisco. E um detalhe interessante é que ela é uma via extremamente complexa, porque ela é longa e ela envolve mais de uma enzima. De uma enzima não, perdão. Mais de uma enzima também, mas o mais detalhe interessante é que ela envolve mais de uma organela. Ela vai envolver cloroplasto, os peroxossomos e as mitocôndrias. De maneira qual, como eu falei, ela envolve essas três organelas, cloroplasto, peroxossomo e mitocôndria. E ela é extremamente interessante porque ela acaba consumindo muito gás oxigênio e ATP e libera dióxido de carbono. Aí você vai falar, então é good, né? Pois é, né? O processo de fotorrespiração ele é um processo extremamente prejudicial para a planta, porque acaba tendo nenhuma liberação de pegal, aqui não se lembra, é o gliceraldeído 3-fosfato, que nós comentamos lá na aula 20, no ciclo de Calvin-Benson, e tão pouco você tem produção energética. Então, o que você vai ter? Consumo de gás oxigênio, ATP, e você não tem liberação aqui de pegal. Então, é um processo, de certo modo, prejudicial à planta, porque ele mais consome do que produz alguma coisa. E aí tu deve estar se perguntando, tá, beleza, então é um processo extremamente prejudicial para a planta, então por que esse rolê acontece? Porque pensando em aspectos evolutivos, a rubisco ela deve ter surgido em algum momento aí da história natural das plantas, na qual a disponibilidade de gás oxigênio era bem inferior ao que tinha-se atualmente.
tá? Então, não havia uma competição dióxido de carbono, gás oxigênio. E, além disso, existem alguns fatores que podem acentuar esse processo de fotorrespiração, como, por exemplo, o fechamento estomático diurno. A quem não sabe, os estômatos são estruturas presentes ali nas folhas de plantas que eles se fecham de maneira a evitar a perda de água no processo de fotossíntese. Por quê? Quando você tem a abertura dos estômatos, tem-se a entrada do dióxido de carbono, mas em contrapartida você tem um processo de evotranspiração, então tem perda de água. E o fechamento estomático, ele acaba por fazer o quê? Diminuindo-se a concentração de dióxido de carbono, e aí precisa agora fazer processo de respiração celular, tá? Para além disso, nós também podemos pensar aqui no processo de densidade populacional. Se eventualmente tu tem uma população extremamente densa, a competição por dióxido de carbono disponível acaba aumentando, e aí o processo de fotorrespiração, por sua vez, acaba aumentando. E nesse sentido, para que a planta evite esse processo de fotorrespiração, que acaba sendo prejudicial a ela, existe agora uma situação na qual a planta vai desenvolver estratégias metabólicas para que não aconteça o processo de fotorrespiração. E esses processos metabólicos, classicamente, são denominados como metabolismo C4 e metabolismo CAM. Ah, professor, mas só existe esses metabolismos, essas estratégias metabólicas? Não, mas os mais comuns que a gente discorre aqui no ensino superior é justamente o C4 e o metabolismo CAM, tá? Então, nós veremos que o metabolismo C4 e CAM tem algumas diferenças, mas a gente vai comentar aí quais são as suas particularidades para não ficar muito extensiva a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Quando comenta-se sobre metabolismo C4, o que eu quero que você entenda é que nessa via metabólica, que é denominada como via C4, o dióxido de carbono ele vai ser convertido a priori no bicarbonato e esse, por sua vez, ele é combinado com uma molécula aí de fosfenol piruvato, que é a PEP. Então, você tem a combinação do bicarbonato com fosfenol piruvato, de maneira qual, quando você tem essa combinação do bicarbonato com fosfenol piruvato, o produto dessa reação aqui é justamente a formação do oxalocetato, que nada mais é do que uma estrutura que apresenta 4 carbonos. Por isso que a gente dá o nome dessa via metabólica de C4. O oxalocetato, por sua vez, ele precisa agora ser reduzido. A quem não se lembra, reduzir é justamente receber elétrons, tá? Então ele é reduzido a malato, ou ele pode ser também convertido a asparato. Mas isso daqui é muito dependente aí do tipo de espécie vegetal que nós estamos comentando. Via de regra, o que acontece? Então vamos lá, recapitulando. O dióxido de carbono converte-se ao íon bicarbonato. O íon bicarbonato ele combina-se com o fosfenol piruvato, de maneira a qual a combinação do bicarbonato com o fosfenol piruvato forma o oxalacetato. O oxalacetato, por sua vez, ele geralmente é reduzido a malato, beleza? Então vamos lá, ó. Você tem aqui o fosfenol piruvato, ele se liga aqui com o bicarbonato sobre a ação da PEP carboxilase, formando oxalacetato. E esse oxalacetato ele pode ser reduzido tanto a malato quanto a aspartato. Beleza? E aí, como que se dá esse processo de metabolismo C4? A priori, nós iniciamos esse processo aqui na região do mesofilo de células vegetais. E aí você vai ter o quê? A priori, tu tem a formação do oxalacetato que acontece na região citosólica e a formação do malato ele vai acontecer aqui no cloroplasto. Então, vamos lá. Você tem aqui o gás carbono, o dióxido de carbono, ele é convertido ao bicarbonato sob a ação da pepcarboxilase, que está aqui na região do citoplasma das células aqui do mesofilo, forma oxalacetato, de maneira qual esse oxalacetato agora ele vai ser reduzido a malato, mas isso aqui acontece dentro do cloroplasto. E aí, o malato ele vai sair dessa região aqui do mesofilo e ele vai para uma região que nós denominamos como bainha do feixe. E aí, na região da bainha do feixe, o que acontece? O malato ele é descarboxilado, ou seja, ele perde carbono. Então, você tem aqui o malato, você tem a enzima málica, você tem essa perda do dióxido de carbono, tá? E aí, o malato ele é convertido agora a piruvato.
E aí esse dióxido de carbono que foi liberado, ele pode agora, de fato, entrar no ciclo de Calvin, e o piruvato, por sua vez, ele retorna aqui para a região do mesofilo, e ele pode ser regenerado formando a PEP, que é o fosfenolpiruvato, tá? No entanto, nesse processo no qual o piruvato é convertido a PEP, sob a ação da piruvato fosfato de sinase, tu tem a perda de ATP. Então, é um processo que demanda gasto de ATP, tá? Então, vamos só recordar, passando passo a passo para não ficar difícil. Então, vamos lá. Tu tem a presença aqui do dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, ele é agora convertido a íons bicarbonatos, tá? Esses íons bicarbonatos, eles entram aqui na região do mesofilo foliar e sob a ação da PEP-carboxilase, ele é convertido agora ao oxaloacetato. Então, vamos lá. O íon bicarbonato, ele se liga ao fosfenolpiruvato sob a ação da PEP-carboxilase, formando o oxalacetato. O oxalacetato, por sua vez, agora, ele vai ser direcionado para a região do cloroplasto, e lá no cloroplasto, sob a ação da malato desidrogenase, tem-se a formação do malato, beleza? Então, o oxalacetato é convertido a malato. O malato, por sua vez, ele vai sair aqui da região do mesofilo e vai para a região da bainha do feixe. Aqui na bainha do feixe, o que acontece? O malato, sob ação da enzima málica, ele é convertido a piruvato, e nesse processo de conversão de malato a piruvato, tem-se aqui a perda do dióxido de carbono, porque você tem uma reação de descarboxilização. Esse dióxido de carbono, de fato, agora ele consegue entrar no ciclo de Calvin-Benson, beleza? Em contrapartida, o piruvato que foi formado mediante essa reação aqui, catalisada pela enzima málica, ele retorna à região do mesofilo, e esse piruvato, sob a ação de uma enzima chamada de piruvato fosfato de sinase, forma aqui novamente o fosfenolpiruvato. Entretanto, esse processo de piruvato transformar-se em fosfenolpiruvato é catalisado mediante essa enzima, e você tem aqui perda de ATP. Então, você tem consumo de ATP, beleza? E aí, para que esse processo de fotorrespiração mediante metabolismo C4 seja evitado, nós temos aí alguns fatores que podem contribuir. Bem, a PEP-carboxilase, elas têm uma afinidade extrema pelos íons bicarbonatos, e ela trabalha eficientemente mesmo quando tem-se baixas concentrações de dióxido de carbono. Para além disso, um aspecto muito interessante a ser pontuado é que esse deslocamento do malato da região do mesofilo para a região da bainha do feixe acaba por fazer com que haja uma manutenção dos níveis de dióxido de carbono, para que haja aqui a atividade da carboxilase e da rubisco. E a atividade do ciclo de Calvin-Benson fica concentrada aí justamente nas células da bainha do feixe. No entanto, tem um aspecto que eu queria destacar a vocês, é que existe uma minúcia muito importante a ser destacado. É que a via C4 ela é energeticamente cara, porque tu tem aqui o consumo de 2 mols de ATP para que haja aí a regeneração da fosfenolpiruvato, tá? Então acaba sendo não vantajoso em aspectos termodinâmicos. Já quando comenta-se sobre metabolismo CAM, é um metabolismo típico da família da Crucellanae, que é das plantas suculentas. E nessa situação aqui, o metabolismo CAM está diretamente atrelado com o controle do fechamento estomático, nessa tentativa de reter água. Então, o que acontece? Durante a noite, os estômatos eles vão ficar abertos para que haja aí a absorção de dióxido de carbono. Entretanto, durante o dia, esses estômatos eles ficam fechados, porque se eventualmente o processo fotossintético ficar acontecendo a milhão durante o dia, e aí pensando-se aqui nessas plantas suculentas, que são plantas de ambientes áridos, vai ter-se aqui perda de água, e isso daqui não é rentável para a planta. E aí, como que se dá esse processo de trocas gasosas aqui nas crucinaláceas? Bem, como o fechamento estomático acontece durante o dia, as trocas gasosas elas só vão se processar durante a noite. E ao longo do dia, o dióxido de carbono ele vai caindo e o gás oxigênio aumentando. O que acontece é que dióxido de carbono diminuindo, gás oxigênio aumentando, o processo de fotorrespiração acaba sendo aí favorecido. E aí no metabolismo CAM, o que acontece? O dióxido de carbono ele é captado e convertido ao oxalacetato,
e depois a malato, o que acontece quase que de forma similar ao metabolismo C4. E por sua vez, o malato, em vez de ir para uma outra célula, ele acaba sendo armazenado dentro de vesículas aqui da própria célula. Então você tem agora uma situação na qual o malato ele é agora direcionado para dentro de uma vesícula e posteriormente a gente utiliza ele para fazer esses processos de produção aí de dióxido de carbono, através de descarboxilização e etc. E aí, durante o dia, o que acontece? A entrada do dióxido de carbono é bloqueada e o dióxido de carbono, ele é, como eu falei para vocês, ele é captado e convertido a oxalacetato e depois ele é agora reduzido a malato, né? E aí, como eu falei, o malato, ao invés de ir para uma célula, ele vai agora para dentro de um vacúolo. No entanto, o que é importante vocês saberem aqui sobre o metabolismo CAM? À medida que esse dióxido de carbono ele vai diminuindo, ou seja, isso daqui vai diminuindo, as moléculas de CO2 elas vão sendo liberadas para a região citosólica através do processo de descarboxilização aqui desse ácido málico, tá? E aí, durante a noite, novas moléculas de CO2 são captadas. Então, o que acontece? O que vai diferenciar aqui o metabolismo CAM do metabolismo C4 é que ao invés do malato ele ser direcionado lá para a bainha do feixe, ele vai ser agora armazenado dentro de vacúolos e isso daqui vai sendo gradativamente liberado ao longo do dia para que haja aí uma regeneração do ciclo de Calvin-Benson. Então, como que se dá a assimilação do dióxido de carbono no metabolismo CAM? Então, ó, durante a noite os estômatos estão abertos, então você tem agora a abertura dos estômatos, liberação, a captura aqui do dióxido de carbono, quase que semelhante ao que acontece lá no metabolismo C4, né? Então você tem aqui o CO2 sendo convertido em um bicarbonato, o bicarbonato, sob a ação da peptidocarboxilase, se liga ao fosfenolpiruvato, forma oxalacetato. O oxalacetato é reduzido a malato. O malato agora ele vai ser armazenado dentro de vacúolos, tá? E aí, durante o dia, o que acontece? Esse ácido málico, ele vai, sob a ação da enzima málica, sofrer um processo aqui de descarboxilização, de maneira a qual esse CO2 ele pode ser utilizado aqui pelo ciclo de Calvin-Benson, tá? Embora os mecanismos C4 e CAN sejam distintos entre si, eles vão se basear numa mesma estratégia global. E essa estratégia é fazer o deslocamento aí do dióxido de carbono para células através do mecanismo C4 ou de organelas, quando a gente está falando aqui do metabolismo CAN, tá? Específicos no qual o ciclo de Calvin-Benson ocorre. Então, o que acontece? Ó, se vocês derem uma olhadinha nesse infográfico aqui, o que acontece? Aqui, ó, o metabolismo C4, você tem a via C4, né? E aqui acontece nas células da bainha do feixe. Já no metabolismo CAM, durante a noite acontece o metabolismo C4 e as células aqui do mesofilo, durante o dia você vai ter essa descarboxilização e aí direcionamento para o ciclo de Calvin-Benson, beleza? E é isso. Espero que a aula tenha ficado didática, clara. Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificações, comente. E é isso. Eu vou ficar extremamente feliz, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui!